Olhando para outros temas ainda relacionados com as matérias-primas, esta subida das commodities a que se tem assistido, que tem vindo ainda, ou que vem, aliás, ainda de 2010, era previsível, ou é previsível que continue a manter-se esta alta em 2011? Nós achamos que sim. Portanto, as commodities em geral têm, enfim, alvo de uma procura cada vez maior, nomeadamente commodities agrícolas, porque há mais pessoas a viver melhor. Isso está efetivamente a acontecer no mundo, na China, na Índia, e é muita gente. Portanto, é normal que haja se a procura aumenta e se a oferta se mantém mais ou menos estável, que os preços subam. Numa conjuntura em que nós tivemos, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, fatores meteorológicos que impediram que as colheitas fossem, eu diria, ao mesmo nível, acabaram por ser, eu diria, bastante piores do que há 2 anos, no ano passado. Isso faz com que haja constrangimentos ao nível da oferta e, portanto, os preços sobem ainda mais. O que vem ainda a agravar ainda mais a situação, pelo facto de nós estarmos a ter, enfim, os países emergentes, na generalidade, a viver melhor. Agora, há aqui um aspecto, e eu também gostava de abrir aqui esses parênteses para dizer aqui uma coisa que se prende com a especulação. Portanto, do meu ponto de vista, eu acho que faria todo o sentido haver um controle mais forte por parte dos reguladores no que diz respeito à especulação sobre os bens primários, portanto, commodities agrícolas, porque há muita gente a ganhar dinheiro com isto. E a criação enfim, dos ETFs, etc., tem vindo, fundos, tem vindo a fazer com que haja uma procura cada vez maior, os preços sobem, quando muitas vezes, se calhar, a procura por si só não seria suficiente para termos uma subida tão forte como aquela que temos tido nas várias commodities, no arroz, no milho, na soja, enfim, no açúcar, enfim, estamos a falar de tudo o que é commodities agrícolas a fazer máximos. E depois, enfim, eu acho que estes problemas no Egito não são alheios a isto, porque as pessoas que mantêm os seus níveis de rendimento mais ou menos estáveis e veem o custo de nível aumentar, porque depois as pessoas, para continuarem a comer e a comprarem os bens essenciais, enfim, veem esses preços a subir desses mesmos bens. E, portanto, têm mais dificuldade em manter o seu nível de vida, que por si só já não é nada de especial em comparação com os países desenvolvidos. Portanto, este social unrest, estas revoluções, não são alheias ao facto de nós termos as commodities agrícolas, ou os preços das commodities agrícolas, que são, enfim, basicamente bens essenciais, a aumentar. Duarte, e a situação pode piorar e alargar-se para outras zonas, porque especialmente ali no Médio Oriente, e isso é que é preocupante, porque há mais populações e há mais países ali que não estão a viver bem, não é? E que não conseguem cooperar, no fundo, com esta subida e escalada dos preços das commodities. Se juntarmos o desemprego, que foi uma das causas na Tunísia, por exemplo, a situação agrava-se mais. Claro. Olhamos agora para outro tema, o encontro do BCE hoje, um encontro de política monetária. Ainda é cedo para se esperar uma subida das taxas de juros? Sim, eu acho que ainda poderá ser cedo. O mercado começou a descontar depois da última reunião em que o Presidente Trichet referiu a questão, ou uma preocupação mais forte do que o normal com a inflação, o que também não é surpreendente, porque a inflação passou os 2%, 2,4%. Em dezembro. No entanto, parece-me que as previsões do Banco Central Europeu são que a inflação, para o horizonte, portanto, médio e longo prazo, que é aquele que é relevante, que a inflação se mantenha ali por volta do nível dos 2%, ou idealmente um bocadinho abaixo dos 2%. Portanto, o mercado começou a descontar que eventualmente poderíamos ver aqui subidas de taxas de juros. Parece-me que mal. Não acho que antes do verão venhamos a ter subidas de taxa de juros, eventualmente ali no terceiro trimestre podemos aí sim assistir. Agora, aquilo que onde é que se vai conseguir ver isto? O Banco Central Europeu, o Presidente Trichet, a decisão de taxas, seguida à decisão de taxas, há uma conferência de imprensa que se divide em duas partes, uma declaração por parte do Presidente Trichet e depois uma sessão de perguntas e respostas. Na declaração, o Presidente Trichet, historicamente, eu por acaso trouxe isso aqui, portanto, no ciclo de subida de taxas de 2005 a 2007, o BCE incluía no seu discurso, ou na sua comunicação, as palavras strong vigilance.
Portanto, e neste momento o Banco Central Europeu está a expressão que usa é monitor very closely. Portanto, se nós assistirmos a uma alteração de monitor very closely, que historicamente tem vindo a ser relacionado com o aumento ou a possibilidade de subida de taxas no prazo de 3, 4 meses, por aí, ou efetivamente, como foi usado no aumento na subida de taxas em julho de 2008, que foi de heightened alertness. Portanto, esta alteração da linguagem poderá significar que nós tenhamos uma subida de taxas mais cedo do que aquilo que se pensa. No entanto, do meu ponto de vista, será uma coisa só para o terceiro trimestre. Duarte, um assunto curioso que se tem levantado algumas vozes em torno dele, nomeadamente Nouriel Roubini veio falar esta semana, um termo que é estagflação, que teoricamente apareceu nos anos 70 do século passado e que diz que, entre outras coisas, as economias crescem pouco e assiste a uma subida da inflação. Há um risco real de estagflação nesta altura? Enfim, isso está relacionado com a subida dos preços das commodities, porque efetivamente nós podemos assistir a uma situação em que os preços, há uma subida generalizada dos preços, muito por fruto de problemas a nível sociais ou militares ou guerras, enfim, em determinadas regiões, ou simplesmente por fruto de especulação, e isso pode levar a uma subida dos preços, uma subida generalizada dos preços, portanto a inflação, quando a nível do crescimento nós temos crescimentos relativamente anémicos. No entanto, na Europa, nas zonas que efetivamente interessam, por exemplo, França, Alemanha, etc., nós temos tido, eu diria que bons sinais de que o crescimento poderá ser acima de 1%. Obviamente o ideal seria ali nos 2 e tal por cento. Já seria bastante simpático. E nos Estados Unidos, antes pelo contrário, quer dizer, nos Estados Unidos nós temos um problema de taxa de inflação. Ainda há 2 ou 3 meses atrás se falava de deflação. Portanto, não há um problema de inflação neste momento, a inflação está perfeitamente controlada e por outro lado, temos a ter um crescimento na casa dos 3%, o que é bastante simpático também. Pedi-te uma resposta rápida também para outros dados conhecidos hoje, nomeadamente os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos e também os dados sobre os serviços, depois desta semana também se ter conhecido as encomendas à indústria. Muito bem, relativamente a esses dois dados, 2 notas. Portanto, relativamente aos subsídios de desemprego, eu acho que enquanto nós não tivermos os subsídios de desemprego a passarem para semanais para a casa dos 375 mil, 350, 375 mil, de uma forma mais consistente, eu acho bastante complicado que venhamos a assistir a uma descida sustentada da taxa de desemprego. E portanto acho que vamos ter um valor ali na casa dos 400 e qualquer coisa mil, 420 mil, por aí. No que diz respeito ao PMI, o PMI efetivamente é bastante importante, porque nós conhecemos na terça-feira o PMI Manufacturing, portanto para a indústria, que saiu a nível mais alto desde 2004, portanto revela uma expansão muito forte da atividade. Tendo em conta a importância do setor dos serviços, e é esse que vai ser conhecido hoje, a importância do setor dos serviços na economia norte-americana, eu acho que se nós tivermos efetivamente uma subida e uma surpresa para o upside, portanto acima daquilo que é esperado, espera-se uma manutenção mais ou menos estável do nível e nos 57 no PMI, eu acho que poderão ser efetivamente muito boas notícias. Duarte, já voltamos à conversa. Apesar da crise que atingiu o país em 2010, os 3 maiores bancos privados nacionais registaram os maiores lucros dos últimos 3 anos. Em conjunto, BES, BCP e BPI tiveram lucros de quase 1.000 milhões de euros. Podia dizer-se que a crise que atinge o país é transversal a todos os setores, mas a verdade é que os resultados da banca portuguesa mostram o contrário. As 3 maiores instituições privadas registaram em 2010 o melhor resultado dos últimos 3 anos, o que mostra que conseguiram ultrapassar o cenário adverso do agravamento das condições do país, das novas exigências de capital e da falta de liquidez.
Em conjunto, BES, BCP e BPI lucraram quase 1.000 milhões de euros, uma subida de 8,1% face ao ano anterior, mas um valor que fica longe dos lucros recorde de 1.500 milhões em 2007. A subida foi conseguida muito graças à atividade internacional, assim como ao crescimento das comissões e à queda dos impostos. Há ainda a margem financeira e o produto bancário que melhoraram. O BES é o que apresenta os melhores resultados ao nível dos lucros, com mais de 510 milhões. Sozinho ganham mais do que BCP e BPI juntos. No grupo dos 3 maiores bancos, a margem financeira também melhorou, exceto para o BES, onde chegou aos 1.164 milhões de euros, valor quase idêntico ao do BCP e praticamente o dobro do BPI. Ainda assim, o banco liderado por Ricardo Salgado viu os resultados caírem ligeiramente face a 2009 e o recuo só não foi maior graças ao dividendo extraordinário da PT. Apesar do saldo positivo, o futuro obriga a uma preparação para os testes de stress ao setor, que passa pelo aumento de capital já referido pelo Banco de Portugal. Em Espanha, o Santander registrou uma quebra nos lucros em 2010. O maior banco da Península Ibérica foi penalizado pela entrada em vigor de novas regras que obrigaram a instituição a fazer o reforço das provisões. Os lucros do Santander em 2010 ficaram nos 8,181 mil milhões de euros, face aos 8,94 mil milhões registados em 2009. Estes números representam uma queda de 8,5%. O decréscimo é justificado pela constituição de uma provisão extra imposta pelo Banco de Espanha, com um impacto negativo de 473 milhões de euros. Sem as novas regras, os lucros do Santander teriam abrandado apenas 3%. Apesar da redução dos lucros, o resultado de 2010 supera as expectativas dos analistas, que apontavam para os 8,113 mil milhões de euros. Já o banco saldou-se em 29,2 mil milhões de euros, um crescimento de 11,1% face ao ano anterior. O presidente do Banco Espanhol, Emílio Botín, já veio sublinhar que os resultados estão entre os melhores da banca mundial. Este é o 4º ano consecutivo em que o Banco Espanhol ultrapassa a barreira dos 8 mil milhões de euros de lucros.